Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora de Química que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no que nós temos para hoje. É a aula 22, como objeto de conhecimento, eletrodinâmica, motores e geradores elétricos, importância do consumo consciente e suas implicações, eletroquímica, pilhas e baterias, e quanto ao nosso detalhamento, eletrólise, oxidação, redução e corrosão, tá? Então a gente vai aí abordar todos esses conceitos da eletroquímica, principalmente essa diferença entre o que é uma pilha, né, e esse processo de eletrólise, entender esses principais conceitos e principalmente as diferenças. Então, vamos para a aula. Olá, queridos! Então, né, a gente vai falar um pouco mais aí sobre essa parte da química que é a eletroquímica, tá? Então, a química a gente acaba dividindo em várias áreas, né, várias subdivisões, e uma delas é a eletroquímica, tá? E esse estudo da eletroquímica tem tudo a ver aí com essa parte de eletricidade, né? Desse conceito da produção dessa corrente elétrica a partir de algum processo, tá? E aí a gente vai, né, inicialmente, compreender esse estudo da eletroquímica a partir das pilhas e também da eletrólise, tá? A gente tem que entender que esses dois conceitos, eles são opostos, tá? Então, a gente tem diferenças entre os dois processos. Pilha é uma coisa, eletrólise é outra coisa, tá? Então, são processos contrários, vamos dizer assim, né? Opostos. Então, nós temos aí para pilhas e baterias, tá? Isso serve também para baterias. O processo funciona da seguinte maneira. Então, é possível converter energia química em energia elétrica de modo espontâneo, tá? Então, uma pilha converte-se energia química em energia elétrica, tá? E esse processo é sempre espontâneo. Quando a gente fala espontâneo, né, o resultado lá, depois do cálculo que é feito, vai ser sempre um valor positivo, tá? Então, é sempre um processo espontâneo. Já para o caso da eletrólise, vou até mudar de cor aqui para a gente não confundir, né? Então, na eletrólise é o processo inverso. A eletrólise acontece a partir de energia elétrica que se transforma em energia química, tá? Então, ela converte a energia elétrica em energia química. Perceberam aí a diferença, né? Enquanto na pilha a energia química é que vira energia elétrica, eletricidade, né? Na eletrólise, a eletricidade é que gera uma reação química, tá? E no caso da eletrólise, esse processo ele não é mais espontâneo, né? Ou seja, a gente não vai ter um resultado positivo ali depois do cálculo que é realizado, tá? Bom, bora dar uma olhadinha na importância da eletrólise, tá? Então, gente, a eletrólise, ela é um conceito provavelmente novo aí para vocês, mas ela é muito importante, assim, para vários ramos da química, tá? Então, muitos materiais e compostos químicos são produzidos a partir desse processo de eletrólise. Como, por exemplo, tudo que você possa pensar e que tem alumínio, é eletrólise envolvida ali. Cobre também, tá? Tudo que você pensar aí de cobre tem eletrólise, um processo de eletrólise envolvido ali. Hidrogênio e cloro em cilindros, tá? Então, aquele, né, hidrogênio em cilindro, cloro em cilindro também envolve processos de eletrólise. Qualquer bijuteria, um brinco que você está usando agora, um colar, uma pulseira, qualquer que seja ela, e até não somente as bijuterias, né? Porque quando a gente fala de bijuteria, a gente já pensa numa peça que tem baixo valor, né? Comercial. Mas também aquelas que a gente chama de semijoias, né? Todas elas passam por processos de eletrólise. A gente vai trabalhar na aula de hoje a galvanização, né? Que é esse processo
Para entender melhor como se dá. Panelas de pressão, rodas de veículos, né? Aquelas rodas calotas, né? De magnésio também são o processo ali utilizado para impregnar, né? Naquela calota um metal, seja ele o magnésio ou outro metal. Também é a partir da galvanoplastia, é a partir de processos de eletrólise, tá? E aí agora já vou introduzir um pouquinho esse conceito de galvanoplastia para vocês, né? Então toda empresa, ou boa parte das empresas que, por exemplo, trabalha com, boa parte não, todas, vou generalizar. Todas que trabalham com motos ou veículos têm um setor específico que é chamado de galvanização, né? Onde ocorre esse processo de galvanoplastia, que é justamente, né, o processo em que uma das peças ou várias peças daquele veículo, seja ele moto, carro, né, passa por esse processo aí de impregnar essa peça com algum metal, seja ele níquel, seja ele qualquer outro metal, magnésio, por exemplo, como eu dei o exemplo agora há pouco, né? Bom, então, que processo é esse de galvanoplastia? Aí vamos voltar lá para o conceito, né? Então, ele é um processo responsável pela produção, por exemplo, das joias que a gente chama de folheadas, né? Uma folha, uma película de um metal é depositada naquela peça, tá? E aí pode ser o metal, como eu já falei, né? Pode ser, por exemplo, a prata, o ouro, ou até um metal menos nobre. Então, esse processo, ele consiste na técnica de revestimento de um metal menos nobre por um metal mais nobre, como é o caso do ouro ou da prata, né? Por exemplo. Isso proporciona um ótimo acabamento para a peça, além de uma maior resistência à corrosão, né? Então, a gente entende que a prata, o ouro, eles não são caros só porque eles são bonitos, né? Eles são caros porque eles têm uma propriedade específica que faz com que eles, né, tenham ali o seu valor econômico, que é principalmente a questão da corrosão, né? Eles têm esse poder aí, essa capacidade de evitar esse processo de corrosão. Então, quando você reveste uma peça de prata ou de ouro, né, você está agregando valor financeiro ali àquela peça. E esse processo de fazer esse revestimento da peça, uma peça, por exemplo, que é de cobre, né, uma bijuteria de cobre, você faz o revestimento de prata, ou de cobre, ou de outro metal, faz o revestimento de prata ou de ouro, e aí ela tem um valor maior no mercado, né, porque por conta dessa folha, por isso que o nome folheado, né, dessa folha de prata ali que foi revestida. E esse processo, tá, dessa peça folheada é chamado aqui na química de galvanoplastia, né? E é um processo da eletrólise, tá? Agora eu gravei um vídeo para vocês, para a gente entender um pouquinho, passo a passo, como se dá esse processo de galvanoplastia. É bem interessante, é simples até de entender e é bem interessante. Então, observe aí o vídeo. Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e hoje a gente vai falar um pouquinho da galvanoplastia. É um processo que também pode ser chamado de eletrodeposição metálica e ele refere-se a um processo utilizado principalmente com a finalidade de proteger uma peça metálica da corrosão. E essa proteção se deve principalmente ao ar e à umidade. Bom, em geral, né, esses casos de proteção do metal de revestimento é utilizado um metal mais nobre e, portanto, né, ele tem uma maior característica ali de evitar a oxidação. O principal exemplo é o ouro, que é um metal menos reativo que existe, sendo assim um dos motivos pelo qual ele tem esse alto valor. Isso pode ser visto, por exemplo, nos sarcófagos e nas estruturas egípcias, revestidas de ouro e que datam desde a mais remota antiguidade. Geralmente, as peças revestidas são feitas de ferro ou de aço, né, que também são metais que costumam sofrer com a corrosão. Dependendo do metal utilizado para revestir a peça, o nome do processo da galvanoplastia pode mudar. Então, se a gente utiliza níquel, o nome é niquelação. Se o metal utilizado é a prata, é a prateação. Se, né, o metal utilizado é o ouro, é a douração. Então, dependendo aí do metal que é utilizado esse revestimento, o nome do processo também pode mudar.
Para o caso do revestimento de peças de ferro e aço com o zinco, o nome do processo continua sendo galvanização. E aí a gente chama, né, essa peça de ferro galvanizado ou aço galvanizado. Outro objetivo da galvanoplastia é deixar as peças mais bonitas para serem comercializadas, como é o caso das bijuterias, que também passam pelo processo de prateação e douração, fazendo com que essa peça fique mais cobiçada, mais nobre. Mas como é feito esse processo? A gente vai entender melhor. Ele se utiliza, né, da reação de eletrólise, que nada mais é do que uma técnica de transformar energia elétrica em energia química a partir de uma corrente elétrica passando por esse metal. Nesse caso, a peça que desejamos revestir precisa ser condutora e ficar no eletrodo negativo, que é chamado de cátodo, enquanto que no eletrodo positivo, o ânodo, deve ficar o metal que queremos usar para revestir a peça. Esses dois eletrodos ficam mergulhados em uma solução do metal que será revestido. Então é dessa maneira que as bijuterias são produzidas. Espero aí que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação sobre a eletrólise. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Então, né, pessoal, nesse vídeo a gente conseguiu entender um pouquinho melhor sobre, né, todos os conceitos da eletrólise e é interessante você perceber essa diferença entre pilha, né, e eletrólise, que existem alguns conceitos aí que são um pouquinho diferentes, né? A gente tem que entender aí essas diferenças. E aqui eu trouxe a imagem desse veículo, né, de uma moto, justamente para a gente reforçar que aqui existem algumas peças que também passam por eletrólise, pelo processo de galvanização, né? Então, lá no vídeo a gente observou a niquelação, a prateação, a douração. E aqui eu posso trazer como exemplo para vocês a cromagem ou cromação, né? Então, as peças cromadas também passaram por esse processo de galvanização dentro da galvanoplastia. Então, esse metal, o cromo, é o metal que é utilizado para fazer esse revestimento das peças, né? No caso aqui dos veículos. Então, dependendo aí do tipo de processo, a gente vai ter um nome específico, né? Como o caso, o metal é o cromo, por esse motivo, o nome do processo aí de eletrólise vai se chamar, né, de cromagem, ou, né, dependendo aí do metal. Se fosse níquel, seria niquelação, tá bom? Bom, então aqui, né, esse exemplo ajuda a gente a entender melhor todo esse processo, mas agora a gente vai entender a eletrólise. Vamos entender a eletrólise. Bom, então, gente, a eletrólise é uma reação química não espontânea, como eu já disse no início aqui da aula, né? E também envolve uma reação de oxirredução, assim como nas pilhas, tá, pessoal? Então, percebam que são processos que têm conceitos, assim, muito próximos. A gente não pode confundir, tá? Então, a oxirredução continua acontecendo aqui na eletrólise. Só que essa oxirredução, ela vai ser provocada a partir de uma corrente elétrica. Então, o funcionamento é esse, né? Como eu mostrei agora há pouco no vídeo para vocês, tem um esqueminha, né, aquele esqueminha em que a gente mergulha uma peça, né, aquela peça que eu desejo niquelar, ou cromar, ou dourar, e aí aplica-se a corrente elétrica ali, tá? Então, uma reação de eletrólise, ela, né, só ocorre essa reação química, ou seja, a gente só faz esse revestimento se tiver a presença, né, aplicando uma corrente elétrica nesse sistema, tá? Então, é quando o processo de eletrólise é esse. A partir de uma corrente elétrica, gera-se uma reação química. Então, para que a eletrólise aconteça, a corrente elétrica envolvida deve ser contínua e ter uma voltagem suficiente para depositar todo o metal, né, para fazer esse revestimento completo. Existem dois tipos de eletrólise, tá? A gente vai tentar, né, trabalhar as duas aqui, que é a eletrólise por fusão, que é chamada de eletrólise ígnea, e a eletrólise por dissolução, que é chamada de eletrólise aquosa. A diferença entre elas é apenas a presença de água, tá? Fusão ígnea não tem a presença de água no sistema. Dissolução ou aquosa, o nome já diz, né? Tem a presença de água no sistema, tá? Vamos começar pela ígnea, ok? Aí eu trago para vocês o nosso primeiro exemplo, que é um eletrólito, no caso da ígnea, vai ser sempre um eletrólito fundido, ou seja, aquele que passou por fusão, tá? Então, um eletrólito
um eletrólito que passou por fusão. O que é fusão mesmo? Bora lembrar? Fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? É uma transformação física da matéria. Deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Então, primeira coisa que tem que acontecer é esse material, ele precisa estar líquido a partir do processo de fusão. Então, como exemplo, a gente vai usar aqui o cloreto de sódio, tá? Para a gente entender melhor esse processo. E aí funciona da seguinte maneira. Quando a gente aquece o cloreto de sódio a 808 graus, é bastante, né? É bem alto. Mas as indústrias, né, conseguem, tá? Chegar a elevadas temperaturas, tá, gente? São processos já conhecidos. Então, chega-se a 808 graus Celsius, essa substância, o cloreto de sódio, passa para o estado líquido, né? Do sólido para o líquido. E aí, os íons vão estar presentes. O íon sódio, Na+, e o cloreto, Cl-. Eles ganham maior liberdade de movimento, né? Eles vão estar na forma de íons. Quando a corrente elétrica é aplicada nessa célula em que está presente o cátion Na+, e o ânion Cl-, né? O que vai acontecer? O Na+ é atraído pelo polo negativo, que no caso aqui da eletrólise é chamado de cátodo, tá? Aqui, o cátodo é o polo negativo, tá bom? Já os ânions Cl-, né, são atraídos pelo polo positivo, que aqui na eletrólise é chamado de ânodo. Por que eu tô falando isso, né? Porque lá na pilha, essas nomenclaturas são contrárias, né? É diferente. Eu não vou nem falar como é na pilha pra gente não confundir, tá? Bora focar na eletrólise. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Bora dar uma olhadinha no esqueminha. Isso. O esqueminha representa exatamente o que eu acabei de falar, olha só. No Na, eu vou até anotar aqui do ladinho. Bom, então, no cátodo, que é o polo negativo, que eu acabei de dizer, né? Vai acontecer o quê? O Na, né, ele vai sofrer com o processo de redução, tá? Redução desse Na+. Enquanto que lá, né, no ânodo, que é o polo positivo, agora a gente já sabe, na eletrólise, vai acontecer o processo de oxidação. E aí a gente está vendo aqui, né, os processos acontecendo, né, do Na+, e do Cl-. No caso aqui do Na, a substância gerada vai ser o Na sólido, né? O cátion vai deixar de ser esse cátion e vai se transformar nesse metal sólido, que a gente representa aqui, pode colocar um zerinho aqui indicando. Já no caso aqui do cloro, né, esse íon cloreto vai se transformar no gás, né, Cl2, o gás cloro. E aí nós temos a produção, a partir da eletrólise, de duas substâncias importantes, né, que é o sódio metálico e o gás cloro. Então, entendam que, a partir do cloreto de sódio, né, que é aquele um dos componentes ali do sal de cozinha, a partir dessa substância, utilizando a eletrólise, ou seja, corrente elétrica, né, gera-se uma reação química e aí é possível produzir duas novas substâncias, que é o Na, né, que é o sódio metálico, e o Cl2, que é o gás cloro. Então, são duas substâncias bem importantes que são produzidas a partir, né, desse processo de eletrólise, tá? Essa é a ígnea. Por que ela é a ígnea? Bora reforçar. Porque não tem a presença de água, né? Tem apenas a substância em questão fundida, ou seja, aquela que passou pelo processo de fusão. Deixou de ser sólido para ser líquido, né? Aquela transformação que é chamada de fusão. No caso do cloreto de sódio, a gente viu a temperatura de fusão que é de 808 graus Celsius. Agora, bora dar uma olhadinha na aquosa, né? Que é o outro caso de eletrólise. Nesse caso, tem a água, tá? Esse processo de eletrólise acontece apenas na presença de água.
e passa-se novamente a corrente elétrica através de uma solução, ou seja, vai ser sempre uma substância junto com a água, tá bom? E aí é possível gerar energia química a partir dessa corrente elétrica. Novamente, as eletrólises, sejam elas ígneas ou aquosas, não são processos espontâneos, né? Precisa aplicar uma certa energia, que é a energia elétrica, para o processo acontecer. Continuando, olha, na solução aquosa, a substância diluída se dissocia ou se ioniza, e dependendo da substância, liberando íons no meio. Só que além dos íons, né, dessa substância em questão, também vão existir os íons da água, tá? Então, a água está presente lá, a gente não pode esquecer disso. Porém, né, a gente tem os íons da água, que são sempre os mesmos, H+ e OH-, e os íons da outra substância presente ali na eletrólise. E aí, nesse caso, a gente vai ter que utilizar, por exemplo, essa tabelinha aqui que eu trouxe para vocês, né? Que é uma tabelinha que a gente chama uma tabela de descarga de cátions e ânions, para determinar quem vai ser produzido, tá? Então, no caso da eletrólise aquosa, é necessário ter esse cuidado, porque por conta da presença da água, nem todo cátion, nem todo ânion vai conseguir ser descarregado, tá? Vai conseguir porque vai depender, né, do seu grau aqui de facilidade, tá? E aqui eu trouxe, né, essa tabelinha para vocês. Nessa tabelinha a gente consegue observar essa primeira, né, aqui do meu ladinho, ela é a de cátions, né, ou seja, dos positivos, tá? E aí a gente começa desde o ouro 3+, aqui em vermelho tá os íons da água, né? E vai até o último, lá embaixo. Aqui aparece para vocês o CS, né? Metais alcalinos e alcalinos terrosos. A outra tabelinha lá do lado de lá é a ordem decrescente de facilidade de descarga dos ânions. E aí começa no cloreto, passa pelo OH, que é o íon da água, né? Novamente. E aí tem os ânions oxigenados e fluoretados. A ideia é o seguinte, olha. No caso dos cátions aqui, que você está vendo, todos esses acima do vermelho, todos, eles têm maior facilidade de descarregar na presença de água. Então, observe aí os cátions dos metais alcalinos, que são esses que estão aqui abaixo na tabela, metais alcalinos e alcalinos terrosos, e também o alumínio, eles não são descarregados em soluções aquosas, tá? Nesses casos aí, do caso, né, dessas substâncias, a redução ocorrerá no cátodo, será o da água, no caso do hidrogênio. Vai se formar o gás hidrogênio, H2, né? Por quê? Porque como eles estão para baixo aqui na tabela, abaixo da tabela, eles não têm essa facilidade de descarga. Se a gente quiser, por exemplo, produzir um metal alcalino ou alcalino terroso, vai ter que utilizar a eletrólise ígnea, aquela que eu falei anteriormente para vocês, né? E eu até exemplifiquei, né, a formação de um metal alcalino, que é o Na, né? O sódio metálico, tá? Agora, continuando aí a falar dos cátions, né? Os cátions dos demais metais sofrem redução no eletrodo negativo, depositando assim o seu respectivo metal. Por exemplo, esses aqui, ó, o ouro, a platina, o mercúrio, tá? Todos esses que estão aqui acima, eles são produzidos a partir, sim, da eletrólise aquosa, justamente porque, como eles estão acima da água, aqui na nossa escala, eles têm maior facilidade. E o mesmo acontece para os ânions, tá? O Cl, o Br, o iodo, todos eles têm grande facilidade de descarga na eletrólise aquosa. Porém, esses aqui de baixo, né, com a presença do oxigênio, aí eles já têm maior dificuldade. Então, o Cl, o Br e o iodo oxidam-se, gerando no eletrodo positivo substâncias elementares, como é o caso do boro, do cromo e do iodo, respectivamente. Tá bom? Então, essa tabelinha aqui, né, que você está vendo aqui, ela ajuda bastante na hora dessa determinação do que eu vou utilizar. Se é melhor utilizar a eletrólise aquosa ou então a eletrólise ígnea, tá bom? Bom, vamos continuar aqui falando um pouquinho mais, né, da eletrólise. A gente produziu aí também uma animação, tá? Para entender melhor como se dá esse processo, olha só.
Considere que uma cuba eletrolítica seja colocada uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, com 2 eletrodos mergulhados nela. Esses eletrodos estão interligados a um gerador de corrente elétrica. Na solução, temos os íons gerados pelo sulfato de cobre e os da água, como você vê nas equações a seguir. Os cátions disponíveis são cobre 2+, e hidrogênio+. Se olharmos na ordem de facilidade de descarga, o cátion cobre tem maior poder oxidante, sofrendo redução no eletrodo negativo, que é chamado de cátodo, e depositando o metal sobre o cobre nele. A semi-reação do cátodo é essa: cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre 0. Entre os ânions sulfato e hidróxido, os ânions hidroxila têm maior facilidade de oxidação, gerando gás oxigênio no eletrodo positivo, chamado de ânodo. A semi-reação no ânodo é a hidroxila formando água mais O2. A reação global dessa reação é dada por a equação que você vê abaixo. Observe também as semi-reações do cátodo e a semi-reação do ânodo, gerando a equação global. Como produtos dessa eletrólise, foram obtidos o cobre metálico e o gás oxigênio. Além disso, a solução é ácida, pois apresenta os íons H+, que não foram reduzidos. Para entender melhor como se dá aí o processo de eletrólise, e isso serve, né, para, no caso, o exemplo da galvanização, né? Esse exemplo que vocês acabaram de ver é para depositar cobre em uma peça, né? Já que a gente utilizou aí o cobre como sendo esse metal, mas poderia ser, né, o níquel, o cromo ou outro metal em questão. Tá? E aí, para a gente ir finalizando esse momento da aula de hoje, eu trouxe também uma outra animação que apresenta, né, que mostra para vocês o processo de galvanização propriamente dito. Então, olhem só. Galvanoplastia ou eletrodeposição de ouro sobre o metal de alumínio. Nesse exemplo, há um esquema de eletrólise em que se deseja dourar um anel de alumínio. O anel é colocado ao polo positivo da bateria, ou seja, ele passa a ser o cátodo do sistema, enquanto uma barra feita de ouro é colocada no ânodo, estando ligado ao polo negativo da bateria. Os dois estão mergulhados em uma solução de nitrato de ouro 3. Ao passar a corrente elétrica pelo sistema, no ânodo há a reação de oxidação do ouro e a placa começa a sofrer dissolução, como você vê na equação. Por outro lado, no cátodo, há a redução do ouro 3+, e há a deposição do ouro metálico, formado nessa redução sobre o anel, como você vê na equação. Olha aí como se dá esse processo, né? Então, é uma reação de eletrólise, é o processo de eletrólise, no caso, né, mais especificamente, como é a deposição do ouro numa peça, né, de ouro numa peça. O nome dessa galvanização é douração, né? Então, quando a gente aplica, reveste uma bijuteria, né, ou uma peça, seja ela, né, qualquer peça, quando a gente faz esse revestimento com o ouro, o nome do processo é douração, né? E ele se dá da maneira como você acabou de observar. Sempre ali tem o polo positivo, o polo negativo e todas as características que a eletrólise possui. Mas assim, o mais importante que a gente precisa entender aqui nesse momento da aula, né, é essa diferença entre uma pilha, uma bateria, tá? Na pilha nós temos aí uma reação química que gera eletricidade, enquanto que na eletrólise é o processo inverso. A partir dessa corrente elétrica é possível gerar uma reação química. Tá bom, gente? Por aqui finalizamos a aula de hoje. Falamos de eletrólise, de galvanização. Espero que vocês tenham entendido tudo que foi falado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.